Olá, minha amiga, olá, meu amigo. Estamos aqui para mais uma aula sobre como entender melhor os pequenos grupos. Na aula passada, eu falei sobre o que é um pequeno grupo, e nós falamos também, rapidamente, sobre alguns exemplos da Bíblia de pequenos grupos. Falamos sobre Moisés. Há um tema muito especial dentro do livro da Bíblia, que está no livro de Juízes, né? Que é a história de Gideão, que estava com um grupo muito grande, de 32 mil pessoas, mas ainda era menor do que o povo dos midianitas e dos amalequitas, e Deus, com 300 homens, deu a vitória para o povo de Deus. E ainda esses 300 foram divididos em 3 companhias de 100. Eu não vou contar a história, o irmão e a irmã já conhecem essa história, mas o que me chama muita atenção nessa história é que Deus deu 3 armas para eles. E aos olhos humanos são armas totalmente incapazes de qualquer vitória. Era um vaso, uma tocha e uma trombeta. E esse vaso, essa tocha, essa trombeta, eles serviram na guerra para que eles levantassem a tocha mais alta e tocassem a trombeta. E o que aconteceu foi que os midianitas e os amalequitas se mataram entre eles. E mais uma vez Deus usa o pequeno grupo para uma grande vitória. O pequeno grupo é um meio onde nós teremos grandes vitórias. Eu quero falar algumas coisas bem rapidamente para você. Nós estamos aqui com o nosso curso. Eu gostaria que você, ao ver os vídeos, você, no grupo que você está, né? Se você não faz parte do grupo, é, eu vou deixar a descrição aqui para você entrar no grupo, fazer parte do grupo pelo WhatsApp. É a nossa forma de comunicação. É muito especial também você entender que, como estamos fazendo esse curso, eu gostaria que você, ao ver o vídeo, respondesse, falasse, desse um feedback. Se você tem lá o meu telefone no particular, lá no WhatsApp, eu gostaria de saber quantos de vocês estão efetivamente fazendo o curso e efetivamente também estão depois fazendo as atividades do curso. Porque, como é um curso, nós teremos aulas e depois teremos a prática, né? Estamos no momento em que estamos falando sobre a filosofia do pequeno grupo, mas haverá um momento em que nós estaremos falando e tendo ali a atividade prática do pequeno grupo, assim como das outras áreas que nós ainda vamos tocar nesse assunto. Estou começando com um pequeno grupo, então eu quero que você fique craque nesse assunto, e é muito importante que você, nesta semana, essa é a nossa segunda aula, tivemos aula de introdução, tivemos a primeira aula, e teremos outras aulas sobre o assunto. É muito importante que você siga as instruções para que você possa fazer um pequeno grupo de sucesso. É verdade que o sucesso não vem da gente, o sucesso vem do Espírito Santo, da oração. Então, esse é o primeiro passo. Eu estou falando aqui para vocês, que vocês devem orar para que Deus mostre uma casa, né, que não tenha um pequeno grupo, que não tenha ali pessoas tendo um culto familiar, e você vai orar para que Deus te mostre. Se você já tem, você vai orar para essa pessoa. E daqui a algum tempo, 2 semanas no máximo, nós estaremos dando um pontapé inicial ali para conectarmos essa pessoa e termos as orientações que serão dadas aqui para que você faça o pequeno grupo. Então, agora é o momento de nós orarmos, né? Eu tenho orado por você, que é aluno. Eu gostaria que você orasse pelas pessoas que você pretende visitar, que você pretende conversar, que você pretende fazer um pequeno grupo na casa delas, ok? Todos os alunos do nosso curso serão motivados a serem líderes de pequenos grupos e saberão que cada um no pequeno grupo faz como papel tanto como líder, como anfitrião e depois também como um secretário ali do pequeno grupo. O pequeno grupo é bem simples, não tem muitas coisas, mas é necessário que tenha pelo menos um mínimo de organização. E nós estamos aqui pedindo e clamando a Deus. Então, nesse momento, nós vamos orar. Nós teremos uma aula presencial, né, que será no dia 25, às 2h30 da tarde, na Igreja Central de Caraguá. Essas aulas também serão
gravadas para colocar no YouTube, para aqueles que não podem, estarão no Zoom, né? Você receberá aí o link do Zoom. E mesmo que você não possa participar ali na hora, será gravado, como eu fiz, né? Tanto uma aula separada, como também a aula ali do momento, para que você possa não perder nada, tá bom? Nesse momento especial, vamos fechar os nossos olhos, vamos falar com Deus, para entrarmos no assunto e o vídeo não ficar muito longo, para que você possa aproveitar bastante. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, nesse momento estamos planejando abrir centenas de casas para que o Senhor possa instruir líderes, anfitriões e secretários de pequenos grupos a se envolverem nessa missão de abrir Bíblias nas casas das pessoas, para que elas possam compreender o teu amor e assim também ter uma comunhão contigo e com as pessoas desse grupo. Esse é um plano que não é nosso, não é do ser humano, é um plano criado por Deus. E vamos dar continuidade hoje nesse assunto e entender que muitas vezes estamos gastando nossas energias em coisas que não estão dando resultado. E que o plano de Deus é que nós façamos o trabalho de Jesus. Esteja conosco agora nessa reunião, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, eu vou aqui, sem mais delongas, colocar aqui a palestra de hoje, compartilhar com você. Eu vou voltar um pouquinho naquilo que nós conversamos naquele dia, que Jesus ele formou um pequeno grupo, né? Eu já passei esse slide aqui para você. E também falar que Jesus tinha um contato pessoal com as pessoas. Esse é o grande foco. Às vezes nós queremos falar para muitas pessoas, né? Mas a maioria das vezes Jesus ele se aproximava das pessoas e ele teve um grupo que ele trabalhou durante 3 anos e meio, fortalecendo, orientando, contando parábolas para que eles pudessem entender como que é os planos de Deus, né? E falei para vocês sobre alguns exemplos, né? Jesus estava aí, eu já falei, na última aula eu passei, olha, essa aqui é a lição de casa para você ler esses textos, né? E ver como que Jesus e a igreja apostólica, ela tratou esse assunto, né? Então, vocês vão ver que várias vezes no começo da igreja, Paulo, Pedro, ele ia na casa das pessoas e ali eles estudavam a palavra de Deus, né? Tanto é que depois que houve aquela conversão, no capítulo 2, depois no capítulo 5, diz que todos os dias, no templo e nas casas, não cansavam de estudar e adorar a Deus. Então, isso aparece muitas vezes na Bíblia, e é o plano de Deus, que a gente leve a palavra de Deus na casa de cada um. Isso aqui foi isso que eu falei na semana passada, no nosso primeiro curso sobre o que se faz e o exemplo de pequeno grupo na Bíblia. Mas veja o que aconteceu. Como era a igreja apostólica, né? A igreja era cheia do Espírito Santo. Os crentes dedicavam-se ao ensino dos apóstolos, que era o estudo da Bíblia. Eles gastavam tempo, no bom sentido, né? Dedicavam tempo a estudar a palavra de Deus. Havia comunhão entre os crentes, tinha amor, né? Eram solícitos uns com os outros, quando alguém precisava de alguma coisa, estavam todos ali. Esse é o modelo bíblico. O modelo bíblico não é você ir a uma igreja, sentar-se ali, né? E simplesmente ouvir. Esse não é o modelo bíblico. Esse é o modelo que nós encontramos da inércia, né? Voltada para programas, onde 2, 3 ou 10 pessoas trabalham numa igreja e as outras são espectadoras. Esse não é o plano de Deus, né? Então, eles se fortaleciam mutuamente e participavam também do pão, das refeições, da ceia, juntos, né? Eles oravam juntos. Eles faziam maravilhas e sinais, né? Havia conversões, havia curas. Todas as coisas em comum, né? Entre eles. Hoje precisamos ajudar os que não têm trabalho, dinheiro lá, e lar, né? E criar programas de reabilitação para alcoólatras, drogados, fumantes, lares desestruturados. Isso aqui que eu coloquei aqui, nós temos visto muito pouco em nossas igrejas. Nós temos visto muitas pessoas se preocuparem com os programas, fazerem eventos, mas voltado para a própria igreja. E nós devemos nos preocupar com as pessoas que precisam. Jesus não nos chamou
para salvarmos pessoas que estão lá no mundo. Não significa que as pessoas da igreja não têm importância, claro que tem, são nossos irmãos. Mas é trabalhando que nós estaremos salvando-os e não fazendo serem meros espectadores. Os líderes da igreja hoje estão preocupados em fazer programas e fazer cada vez eventos onde possam encher a igreja. Estamos enchendo de espectadores. É muito importante nós entendermos que nós temos que nos reunir em pequenos grupos em lares. O programa da igreja pode existir, os eventos da igreja podem existir, mas a única maneira que nós temos hoje de preservarmos a nossa igreja é envolvermos as pessoas na missão. Essa semana eu tive em 4 clínicas de recuperação. Uma na terça-feira, e eu falei ali para cerca de 50 homens que estão lutando contra o vício do cigarro, do álcool, das drogas em geral, as ilícitas, né, como maconha, crack, cocaína. E como eles são carentes de ouvir a palavra de Deus, eu saí de lá revigorado. E eu gostaria que os irmãos da minha igreja, não porque eu sou melhor do que eles, por favor, nós somos todos iguais, não há distinção, ninguém é melhor do que ninguém, mas eu gostaria que os meus irmãos que eu amo, da minha igreja, vocês estão me ouvindo, se preocupassem em fazer esse trabalho, de atender às necessidades das pessoas. E faremos isso, num primeiro momento, visitando lares de irmãos da igreja que não estão envolvidos em nenhuma missão, estão apenas sendo espectadores em nossas igrejas, e com jeitinho, com oração, nós vamos mostrar a eles esse trabalho. Em 64, houve um edito, né? 33 anos depois da morte de Cristo, Jesus morreu no ano 31, o imperador Nero declarou que os cristãos e outras seitas, né? Porque eles acreditavam que os cristãos eram seitas, né? Não podiam edificar igrejas em lugares públicos de reunião. Então, veja, o Império Romano disse, vocês não podem fazer igreja. Naturalmente, como que a igreja ela ficou? Vivendo em casas, né? Fazendo culto em lares. Os judeus agora já estavam praticamente nessa fase, sendo perseguidos já pelos próprios erros deles, no ano 70 seriam destruídos, né? Os governos de Trajano e Domiciano, a perseguição à igreja e a proibição dos cultos públicos continuaram. Ou seja, a igreja tinha uma proibição muito grave, né, de cultuar em igrejas. E durante esse período que nós compreendemos aí, o finalzinho da igreja de Éfeso, né, dos anos 60 até o ano 100, e depois a igreja de Esmirna, esta igreja, a igreja de Esmirna, que foi perseguida, que era o cavalo vermelho, representou a época da grande perseguição, a época que a igreja estava escondida em casas, em lares, foi a época que a igreja mais cresceu, onde os irmãos tiveram fé suficiente até para dar a sua vida pelo evangelho. Mas, infelizmente, o inimigo descobriu uma tática para destruir realmente a igreja, porque até então ele matava cristãos, e quanto mais matava cristãos, mais surgiam cristãos. E a tática foi essa. No século IV, Constantino, aquele que mudou o sábado para o domingo, aquele que inventou as imagens para poder fazer o sincretismo religioso, do mitraísmo com o cristianismo, né? Declarou o cristianismo como uma religião oficial do Império Romano. E acabou, então, a perseguição. E o Império Romano, né, publicou, então, um edito ordenando a restauração imediata e total das propriedades confiscadas da igreja. Ou seja, construiu, então, imediatamente grandes templos e fez com que aquelas pessoas todas fossem espectadores. Aquelas pessoas vieram de uma ferrenha perseguição. E, é claro, muitas delas não aceitaram isso, muitas delas perceberam que era um engodo, né? Mas veja, o Império Romano, nessa situação, fez grandes templos. E este momento, a Bíblia chama, fazendo uma referência aí às 7 igrejas, a igreja de Pérgamo, né, e depois a igreja de Tiatira, como sinagoga de Satanás. Ele fez grandes templos. E o que começou a acontecer no cristianismo? Agora, é claro, misturado com o mitraísmo, e surgiu, então, pela primeira vez, essa questão de uma igreja universal, a palavra latina, católica, não estou falando mal de católico aqui, estou contando a história para vocês. A igreja passou a ser ministrada por homens doutrinados pela igreja, que eram chamados de padres, de sacerdotes,
E as pessoas, elas iam, ouviam a pregação e não podiam participar. Passaram de pessoas que trabalhavam diariamente para Jesus, dando seu testemunho de casas em casas, para serem espectadores de igreja. E parece que ele teve muito sucesso, porque isso é o que acontece hoje. A maioria de nossas igrejas, nós temos 10% de pessoas que trabalham e 90% de pessoas que, quando vão aos cultos, elas estão apenas como ouvintes. E veja, a letargia está aí, a apatia está aí, a realidade que nós vemos hoje. Deus nos chamou para sermos ministros, Deus nos chamou para estarmos em atividade, Deus nos chamou para termos um ministério, Deus nos chamou para fazermos parte da obra e não sermos meros espectadores, né? Então, os cristãos passaram a se reunir nos edifícios da igreja, em lugar das reuniões semanais dirigidas por membros leigos. Agora os membros assistiam um serviço dirigido por um sacerdote. O papel do clero, né, do apóstolo, do pastor, não importa aqui, mudou de evangelista, superintendente e fundador de igreja para líderes de cultos e pregadores. O papel dos leigos passou de testificadores para espectadores e ouvintes. E aqui está o grande problema, aqui está o grande engodo de Satanás. Nós não devemos viver para sermos espectadores. Deus nos chamou e nós temos vários dons, muitos dons. Deus vai distribuir dons a todos aqueles que desejarem. Deus está procurando pessoas disponíveis. Deus está procurando pessoas que dizem, Senhor, estou aqui, com os meus defeitos, com as minhas limitações, porque Deus não chama os capacitados. Deus chama os disponíveis. Então, os capacita, porque sem Deus nada podemos fazer. Então, o pequeno grupo é um plano divino, né? Vivenciado no Antigo Testamento, agora que nasceu no coração de Deus, e a formação de pequenos grupos, diz Ellen White, no livro Evangelismo, página 115, a formação de pequenos grupos, como base do esforço cristão, foi mostrada por aquele que não pode errar. Então, o pequeno grupo é o meio pelo qual Deus está querendo envolver várias pessoas. Eu faço pequenos grupos hoje, para vocês terem ideia, em praças públicas, onde pessoas se sentam ali, nunca entrariam numa igreja, mas se sentam ali. Eu faço pequeno grupo em casas, onde os vizinhos desses nossos irmãos são convidados. E essas pessoas jamais iriam à igreja. Eu vou falar um pouquinho sobre isso depois, né? Então, Deus deu a senhora White, né, que nós acreditamos que ela foi uma escritora inspirada por Deus, uma mulher normal, mas Deus deu a ela, né, como dá a cada um de nós, que somos profetas também. A ela deu o dom da inspiração, a nós a iluminação de compreendermos a palavra de Deus. Então, veja, a formação de pequenos grupos com base no esforço cristão é um plano que me foi apresentado diante de mim por aquele que não pode enganar-se. Se há um grande número de irmãos na igreja, organizem-se em grupos pequenos para trabalhar não somente pelos membros da igreja, mas pelos não crentes também. Esse é o plano de Deus. Mas os crentes da igreja são favoravelmente transformados. Nessas pequeninas reuniões, o próprio Cristo estará presente, segundo prometeu, e os corações serão tocados por sua graça. Então, veja, esse é o plano que Deus tem para cada um de nós. Não é um plano para alguns, é um plano para todos, né? Veja bem, os pequenos grupos foram ordenados por Deus para desempenharem um papel importante na vida do seu povo em todas as épocas. A igreja remanescente começou com pequenos grupos e vai concluir a sua missão também como ela começou, em pequenos grupos. À medida que o dia do Senhor se aproxima, podemos esperar que o Espírito Santo dirija a igreja para o crescimento numérico, não somente numérico, mas também espiritual, como todos temos sonhados e orados. Os pequenos grupos, usados por Deus, farão provavelmente mais do que qualquer outra coisa para nos preparar para essa experiência de nos mantermos unidos até que chegue o dia do Senhor. Queridos, eu não tenho dúvida que Deus está chamando você para essa obra. Sairmos de sermos meros espectadores ou organizadores de programa de igreja. Veja, tem o seu lugar, né? Não estou aqui falando mal da igreja, estou mostrando
que o plano de Deus apostólico, o plano de Deus para os últimos dias, é sairmos dessa bolha, né, que nós temos, onde nós sentamos e participamos, simplesmente. Ou estamos tão envolvidos com o programa para fazermos para que os outros assistam, que infelizmente perdemos o grande objetivo, o foco, que é o IT. Temos feito ao longo dos anos vários programas para atender necessidades dos membros da igreja, onde fazemos programas para eles. E muitas igrejas têm sido fadadas ao fracasso porque não olham para fora. É fora das paredes da igreja que o ministério de Deus está confiado a nós. Falar para os membros ali dentro é uma situação, mas Deus nos chamou para isso. Deus chamou para irmos além dos muros da igreja. Eu brinco com um amigo aqui que a igreja deveria ser explodida. E alguns ali até olham assim assustados para mim. Mas a igreja tem o seu lugar. Por favor, não me entendam mal. Era legal se nos cultos de sábado todas as pessoas em um pequeno grupo unidas estivessem ali, ouvir uma palavra para ver que nós somos uma igreja grande, onde existem milhares de pessoas que professam a mesma fé, mas é um pequeno grupo em que elas podem abrir o seu coração, elas podem falar, elas podem pedir, elas podem agradecer, elas podem participar, elas podem comentar a visão que elas têm, elas podem cantar, elas podem orar pelas pessoas que estão ali. Esse é o ministério. E aí você vai preparar líderes para outras obras, como dar estudos bíblicos, ou para que um deles se torne líderes de um pequeno grupo. E olha o que ela diz aqui, ó. O grande derramamento do Espírito Santo de Deus, o qual ilumina todas a terra com a sua glória. Não há de ter lugar enquanto não tivermos um povo esclarecido. Que conheça por experiência o que seja ser cooperador de Deus. Quando tivermos uma consagração completa de todo o coração ao serviço de Deus, veja, nós temos que entender que Deus chamou para servirmos aos outros. O serviço de Deus é dar roupas ao nu, alimentar os pobres, atender os aflitos, né? Ajudar as pessoas que estão psicologicamente nesse mundo cheio de problemas, desesperadas, angustiadas, com síndrome do pânico, pessoas que estão se entregando aos vícios. Esse é o trabalho, esse é o serviço de Cristo. Deus reconhecerá esse fato mediante um derramamento sem medida do seu Espírito. Mas isso não acontecerá enquanto a maior parte dos membros da igreja não forem cooperadores de Deus. Ou seja, as pessoas são assistidores e não cooperadores, né? E eu estou tirando algumas coisas do site da divisão, que eu achei importante para trazer. Temos feito uma pesquisa sobre esse assunto, além da experiência de algum tempo aí, dirigindo já pequenos grupos, né? Veja bem, para a manutenção da igreja no tempo da prova e perseguição. Esse é um dos objetivos do pequeno grupo. Viu santos deixarem as cidades e vilas e reunirem em grupos, e viverem em lugares mais solitários da terra. Anjos lhe proviam alimento e água. Nós sabemos que haverá um tempo que não temos mais igreja. Temos que nos preparar agora. Enquanto os ímpios estavam a sofrer a fome e sede, vi, então, os principais homens da terra consultando entre si, e Satanás e seus anjos ocupados em redor deles. Vi um impresso, espalhado nas diferentes partes da terra, dando ordens para que se concedesse ao povo liberdade para, depois de um certo tempo, matar os santos, a menos que esses renunciassem à sua fé estranha, abandonassem o sábado e guardassem o primeiro dia de semana. Haverá um tempo que vai acontecer a mesma coisa que aconteceu lá na época de Constantino. Eles eram perseguidos, eles eram mortos, né? Muitos morriam mostrando que o Império Romano estava sendo hostil com eles. Mas quando eles foram tendo liberdade, facilmente eles perderam o objetivo pelo qual Deus tinha os colocado ali, né? Então, isso é muito importante. Aqui eu faço uma referência, né? Eu peguei ali uma casa com uma luz forte, e depois eu peguei uma cidade com várias pequenas luzes. Qual das duas imagens está mais iluminada? Agora, vocês conseguem ver alguma luz tão forte na segunda imagem? Não há nenhuma luz tão forte como aquela da primeira imagem na outra imagem.
Eu entendo que a igreja é uma grande luz num lugar. Talvez a 2 ou 3 quarteirões da igreja, as pessoas ainda notem que existe ali um conjunto de pessoas que estão para adorar a Deus. Mas quando nossas casas forem abertas, quando as casas de descrentes forem abertas para o estudo da palavra de Deus, o mundo será iluminado. E aí eu gosto muito desse texto. Irmão, se vocês quiserem um livro para ler, estudar, se preparar, isso tudo que eu estou falando não é meu. Eu não sou inventor de nada. Eu não estou aqui para dizer aquilo que eu acho. Eu estou apenas me valendo das orientações que nós temos, que por muito temos deixado de lado. Olha o que diz. Viam-se centenas e milhares visitando famílias e abrindo perante elas a palavra de Deus. E aí a frase dela: o mundo parecia iluminado pela influência celeste. Querido, eu gostaria que, nesse momento que você está vendo esse vídeo, você entendesse que eu não estou falando mal da igreja, eu amo a minha igreja, sou convicto de que ela é a igreja da profecia, tanto por bem quanto por mal, né? A igreja da profecia, pelo conhecimento que ela tem, por ser a detentora da terceira mensagem angélica, por ser a igreja que Deus instituiu, né, como a igreja de Laodiceia. Mas essa igreja que é morna, a igreja que nós amamos, ela precisa sair da mornidão. E ela só vai sair da mornidão quando nós, como líderes, né, entendermos que Deus não quer que nós apenas façamos um programa dentro da igreja para os nossos irmãos da igreja, mas que Ele deseja que nós saiamos das 4 paredes e façamos projetos para fora da igreja, onde a gente pode visitar asilos, orfanatos, fazer cultos em praça pública, né? Fazermos pequenos grupos nas casas, visitar as pessoas que precisam do nosso auxílio. Irmãos, Deus está nos chamando para uma obra muito maior do que a liderança de igreja. Eu gostaria que você não me entendesse mal. Ser um diácono, um ancião, um diretor de qualquer ministério, não há nenhum pecado nisso. Mas se nós pararmos aí, nós estaremos trabalhando para os próprios membros da igreja. Você fala assim, mas eles não têm necessidade, eles não precisam, temos que ir lá para fora e deixarmos os que estão aqui dentro. Não, queridos. Mas se então somente não colocarmos aqueles que estão dentro para trabalhar, não há programa, não há semana de oração, não há evangelismo, que se eles não trabalharem, vai fazê-los sentir o prazer de salvar almas para serem salvos. Eu sempre, quando olho para a história de Jonas, onde estava num pequeno grupo, e um dos nossos irmãos, o irmão Jackson, falou sobre Jonas. Que história linda. Um homem que tentou fugir do trabalho, fugir da missão, achando que assim faria fugir de Deus. Queridos, se você está vendo esse vídeo, não fuja de Deus. Continue orando. No próximo vídeo, nós vamos estudar como implantar um pequeno grupo. E você vai orar para que Deus te use, para que Deus coloque no seu coração esse mistério tão lindo. Porque eu não sei quantos alunos nós vamos ter ainda. Talvez tenhamos 40, 50, 60 alunos. Temos alunos na Guiné-Bissau, temos alunos na região de Caieiras, por onde eu vim, temos vários alunos aqui no nosso distrito. Já sei que esse conteúdo está indo lá para o Rio de Janeiro através de um irmão, amigo meu, junto com um pastor, ele é pai de um pastor, né, o pastor Patrick. Eu sei de uma coisa, meu querido. Se tão somente sonharmos, orarmos, trabalharmos para envolver o maior número de pessoas nesse ministério, estaremos formando novos pastores de pequenos grupos, novos líderes, irmãos preparados para a missão, e tiraremos eles da questão de meros espectadores para serem ministros da palavra de Deus. Se esse é o teu desejo, se você quer ser usado por Deus, se você quer fazer o plano de Deus, que você quer romper com as tradições e viver essa experiência, continue no curso.
Daremos agora aulas práticas de como formar um pequeno grupo, depois como manter. Daremos aulas sobre conteúdos para pequenos grupos. E esse material, esse curso não é só para pequeno grupo, é também para duplas missionárias, é para a questão da recepção da igreja. Lembrando que você que está nesse curso deve entrar na igreja preocupado com as pessoas que não são do nosso meio. Mesmo aqueles que são adventistas de outros lugares, aqueles que não são adventistas, para que você dê carinho, atenção, abrace essas pessoas, faça elas sentirem acolhidas em sua igreja. E Deus estará dando para você um lindo ministério. Também quero falar a você que esse curso é para nós fazermos uma preparação para um grande evangelismo que nós teremos no bairro do Pegorelli, né, no finalzinho de agosto aí. E todos vocês vão trabalhar nesse evangelismo, aqueles que moram aqui. Aqueles que estão distantes talvez vão poder fazer evangelismo, vão poder ajudar em outro evangelismo. Mas que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Esses nossos vídeos serão curtos. O próximo vamos falar como implantar pequenos grupos. Se você entendeu, se você quer fazer parte, mande para mim aí no particular, né, o que você entendeu. Eu quero que você participe para que a gente possa, no final, saber quem foi até o final. Se você também não quiser, não há problema, vamos continuar sendo amigos, mas eu gostaria que você entendesse que há requisitos desse curso. Você deve assistir todas as aulas e você deve também, além de assistir às aulas, depois de orar, nós vamos procurar alguém e eu quero que vocês contem os testemunhos que vocês encontrarem para esse grande trabalho, que é o trabalho de abrir a Bíblia em centenas de casas para que o Evangelho possa ser pregado. Feche seus olhos, vamos orar nesse momento. Grande Deus, obrigado, porque através da tua palavra, nós entendemos que o pequeno grupo sempre existiu. Nós entendemos que esse é o sonho que o Senhor tem para a igreja. Nós entendemos que existem milhares de espectadores que não estão envolvidos na missão e, por assim dizer, estão desanimando da fé, porque não estão em atividade. E o nosso trabalho, Senhor, enquanto assistentes desse curso, é estarmos em atividade, motivarmos outros irmãos nesse trabalho, rompermos com os programas dentro das igrejas apenas e levarmos, além disso, o ministério para fora das quatro paredes da nossa igreja. Queira, Senhor, nos abençoar, nos guardar, nos proteger e nos envolver nesta missão, para que o Espírito Santo seja derramado sobre nós e atinjamos o grande objetivo de vermos um dia o mundo iluminado pelo poder do Teu Espírito, com as Bíblias abertas, e eles sabendo do certo e errado, da palavra de Deus, da breve volta do Senhor Jesus, e um dia levantarmos nossas mãos ao alto e dizermos: esse é o nosso Deus a quem guardamos. Que Deus te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus. Amém. Até lá, meu querido, teremos próximas aulas. Que Deus abençoe você ricamente. Meu abraço a você e a minha oração vai continuar para que esse curso você esteja preparado para ele. Um abraço.